Olá, que está falando é o Erickson Rosa, você está no Felicidade Consciente. Nesse vídeo a gente vai falar sobre meditação, os primeiros passos para você aprender a meditar, e eu vou dar para você também uma série de meditações guiadas. Então assiste esse vídeo, fica comigo até o fim, que você vai se beneficiar muito com essa prática da meditação. Vamos nessa? Primeiramente, antes de começar esse vídeo, vou pedir, se você é novo aqui no canal, para você se inscrever no canal e também ativar o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades aqui no canal. Ainda mais agora, porque nós vamos começar um roteiro de meditações guiadas aqui no canal. Eu vou dar para você 7 dias de meditações guiadas para você aprender a meditar e relaxar a sua mente e o seu corpo. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre os primeiros passos da meditação. Como você inicia, quais são as dificuldades que você vai encontrar e como você supera esses obstáculos, tá certo? Então vamos lá, eu separei esse vídeo para ser o primeiro vídeo da série e aqui eu vou estar dando para você todo o passo a passo teórico para depois a gente colocar em prática isso nas meditações guiadas, perfeito? Então vamos começar. Primeira coisa que você deve ter em mente para começar a meditar é preparar o seu ambiente. Então, escolha um lugar onde ninguém vai te incomodar por pelo menos 15, 30 minutos, tá? Que você consiga sentar nesse lugar, relaxar, prepara um lugar específico para que você consiga se concentrar, onde não tenha nem muito barulho e onde ninguém venha lhe incomodar, venha lhe acessar, falar com você durante a sua prática, certo? É interessante que na prática meditativa você não se deite. Preste muita atenção nisso. Não se deite. Fique com a coluna ereta. Por quê? Porque a gente tende a ter um obstáculo que é o relaxamento excessivo e a pegar no sono, né? A nossa energia baixa e a gente acaba pegando no sono. E o sono acaba sendo uma fuga da meditação. Não é uma prática meditativa. A gente vai entrar no estado de sono, vamos acabar adormecendo. Isso é relaxamento e não meditação. Por isso a gente vai aqui numa prática meditativa, o que é o caminho oposto de um relaxamento. A gente vai estar com a nossa mente ativa e não com ela em torpor ou adormecida, certo? Então como é que a gente se prepara para essa coluna ereta? A gente vai sentar numa cadeira, como eu estou sentado agora aqui, eu estou sentado numa cadeira, né? Estou sentado na cadeira, boto as mãos em cima dos joelhos e com os pés a gente vai colocar os nossos pés com todo ele a sola dos pés no chão, certo? Você vai com todos a sola dos pés no chão, ficando com uma coluna ereta de maneira a não forçar as suas costas, né? Então você fica com isso e fixa o seu olhar no horizonte. Você pode meditar tanto de olhos abertos como de olhos fechados, mas é mais fácil meditar com os olhos abertos. Por quê? Porque com os olhos fechados, a nossa mente tende a divagar e viajar. Então, a gente vai ficar com os olhos fechados, a nossa mente vai acabar indo para outros ambientes, né? Vai acabar fugindo para outros ambientes. E a gente quer manter o foco e a atenção na nossa respiração ou no que for o foco da nossa atenção na nossa meditação. Então, quando a gente medita com os olhos abertos, a gente pode fixar um ponto no horizonte e ficar com o olhar em direção a esse ponto. Outro ponto é que se você ficar muito cansada, né, sentir que a sua energia está diminuindo e que você está quase dormindo e fechando os olhos, você pode direcionar o seu olhar para cima, que isso vai ativar a sua energia. Se você sentir muito ansiosa, muito nervosa, você fixa o seu olhar para baixo, no qual tende a reduzir um pouco a sua energia, certo? Então olhar nesse ponto da meditação, ele é muito importante. Ainda sobre a posição, a gente pode ficar com as nossas pernas cruzadas, né, de maneira a basicamente colocar uma pequena almofada, né, na altura do cóccix, para que a nossa coluna não fique assim, né? Não fique arqueada e o peso venha para as costas. Então a gente pode ficar com as pernas cruzadas no chão e colocar uma almofada. Outra posição, né, que a gente pode assumir é a posição em joelhos e coloca uma pequena almofada no meio das pernas, de maneira que você fica como chamam a posição do cavalo, né?
como se você fosse montar num cavalo com as pernas cruzadas, com a almofada no meio. Isso faz com que não dê tanta pressão em cima dos joelhos e das pernas, né, também. Você pode realizar também pequenos ajustes. Lembre-se que a meditação ela não tem que ser algo doloroso. Então, se você sentir algum desconforto durante a tua prática, tu pode sim fazer um leve movimento para os lados, para frente, né? E relaxar também as pernas se você sentir alguma tensão, alguma dor durante a sua prática. Mas de maneira geral, é melhor a gente não se mover, não se movimentar. Por que não se movimentar? Porque quando a gente não se movimenta, a gente também está, ao mesmo tempo, lidando com os nossos impulsos, né? Se a gente tem algum impulso de movimento, a gente, durante a meditação, está lidando com esse impulso e conseguindo não reagir, não ser responsivo ao impulso. E isso vai fazer com que a gente, quando tem ansiedade ou alguma emoção perturbadora, a gente não responda de imediato. Então a gente vai criando mais habilidades para lidar com esses problemas, né? Outra questão é o fluxo de pensamentos. Então, o que é o fluxo de pensamentos? É um outro obstáculo que a gente vai lidar. Como é isso? É assim. Durante a meditação, a gente pode sentir que os nossos pensamentos estão fugindo, a nossa mente está nos carregando para algum lugar. Por exemplo, eu estou aqui agora meditando, estou com concentração na minha respiração, mas eu sinto que eu começo a pensar em algumas coisas, como por exemplo, o meu trabalho. Eu começo a pensar nas questões do coronavírus. Eu começo a me preocupar com a minha família. Esse nível de preocupação é a nossa mente sendo carregada por nossos pensamentos. O que a gente vai fazer para lidar com isso, né? A gente vai observar esses pensamentos. Então, por exemplo, eu comecei a pensar no meu trabalho, eu vejo a minha mente sendo carregada, eu respiro e trago novamente a minha mente para a respiração, para o meu foco da minha meditação. A gente tem que lidar com a nossa mente como uma mãe amorosa lidando com uma criança teimosa, né? Então, como é que uma mãe amorosa lida com uma criança que é muito teimosa? Por exemplo, ela quer botar a criança para dormir e a criança quer comer doce na sala e ver televisão até meia-noite, por exemplo, até 1h da manhã. A mãe vai lá amorosamente, pega a criança, sem nenhum movimento brusco, né? Devagar coloca na cama e explica, agora é o momento de você dormir. A criança vai fazer o quê? Vai levantar e vai correr lá para baixo, né? Vai chorar. A mãe vai lá amorosamente, coloca de novo a criança lá. Então a criança vai se debater, vai chorar, vai querer correr, vai querer fugir. E a mãe amorosamente pega devagar, com todo amor e cuidado, e coloca novamente na cama, né? Então o que a mãe está fazendo? Está vencendo pela insistência e com muita paciência. Então a gente vai com muita paciência e amorosidade com a nossa própria mente, não deixando ela nos carregar, né? Trazendo ela com muita paciência, com muito cuidado, novamente para o nosso foco atencional. Então a meditação, ela é algo que a gente vai trabalhando aos poucos e vamos ganhando méritos, né? Vamos ganhando experiência com essa prática. Então é importante a gente ir lidando aos poucos com a nossa mente, né? A nossa mente é como uma criança teimosa. Ela é uma criança que se movimenta o tempo todo. E quando a gente está meditando, a gente está lidando com essa teimosia da criança, né? E a gente está lidando com essa mente que é criança para amadurecer ela. É o amadurecimento da mente, né? A felicidade só é possível quando há um amadurecimento da nossa mente de como a gente lida com a realidade, né? Através desse amadurecimento. Então a meditação é isso. Então a gente está falando, vamos recapitular os obstáculos, né? Então é o lugar, né? A gente prepara o lugar. Depois a gente prepara a posição do nosso corpo, então lidar com a posição do corpo, dores que podem aparecer no corpo, né? Então a gente tem que cuidar muito bem a posição que nós estamos sentados, né? Com a coluna ereta, de maneira a não machucar nossa coluna e também não pressionar demais os nossos joelhos e pernas, certo? Depois nós vamos para a questão do torpor, né? Que é adormecer durante a meditação, então a gente pode olhar para cima, né? Ou sentir muita agitação, que é olhar para baixo, né? A gente combate isso olhando para baixo. Então, essa agitação. E aí tem a fuga dos pensamentos, que a gente vai lidar como uma mãe amorosa, voltando, e a gente vai também
observando o movimento da nossa mente, né? Que é esse movimento de ir e voltar, né? Esse movimento de ir e voltar é o movimento que a gente vai olhar da nossa mente. E isso vai nos ajudar na meditação, porque a gente começa a olhar a nossa mente durante o dia, ela é esse movimento de pensamentos. E a gente vai estar olhando com amorosidade para esse movimento e entendendo que nós podemos acalmar esse movimento. Primeiro a gente contempla, olha, não luta contra esse movimento e deixa que ele mesmo, na nossa própria prática de meditação, ele vai se acalmando, tá certo? Então amanhã já vai estar aqui a primeira de meditação guiada para você ouvir, né, no seu dia. E eu vou postando nos outros dias também, tá? Então serão 7 dias de meditação guiada que eu vou dar para você. E eu vou gravando as meditações e colocando aqui, subindo para você, certo? Você pode baixar depois essas meditações guiadas e levar com você para onde for, tá ok? Então tá certo. Fica aqui o meu grande abraço. Peço novamente para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, né? Se é importante para alguma pessoa que queira também baixar, ter acesso a essas meditações, é importante que você compartilhe esse vídeo. Se você é novo no canal, peço que você se inscreva novamente aqui, se inscreva no canal. Peço novamente que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho para ficar por dentro das novidades, tá certo? Um grande abraço e fique em paz.